Oh, Área, muito bem! tudo bom? Bem-vinda! Que bom! Obrigada. Pessoal, muito bem-vindos. A gente está recebendo nessa noite a Cláudia, que vem inspirando as pessoas a se produzirem, a viajar, a ter um autocuidado, né? Principalmente pessoas de 60 a mais, é isso, né? E por que eu cheguei em ti, né? Eu venho trabalhando com educação alimentar, com obesidade, há 37 anos. E, no meu ver, emagrecimento não é só uma questão alimentar. Passa por autocuidado, autoestima, algo de amor próprio. E a nutrição, embora eu seja assistente social e depois me formei em nutrição mais velha, a nutrição para mim não é só uma questão alimentar. Eu acredito muito que a gente deve nutrir a alma. E como é que se faz isso? Com lazer, diversão, cultura, arte. Já dizia os titãs lá atrás, né? A gente não é só comida, a gente é diversão, balé. Então, quando eu começo a escutar, a acompanhar as tuas postagens e as tuas falas, eu vejo assim que a gente se alimenta desse mundo. E isso faz toda a diferença na nossa história de vida. E à medida que as pessoas vão amadurecendo, envelhecendo, é preciso um posicionamento, um processo de escolhas para entender o que a gente quer na vida. Eu até gravei hoje um videozinho porque assisti um programa de concurso de canto e uma senhora de 84 anos estava cantando e fez com que todos os jurados votassem. Ela ganhou porque cantou uma música em italiano. E ela disse, eu poderia estar fazendo um tricôzinho em casa, mas eu resolvi vir cantar para vocês, né? E emocionou os jurados. E só para concluir, antes de tu poder te passar o microfone, hoje, terça-feira de manhã, atendi um senhor que não me conhecia, marcou, 75 anos, viúvo, mora sozinho e querendo melhorar porque está com uma barriguinha. Daí, conversando com ele, como é que ele faz? Ele está mais para sedentário do que para ativo. Ele mesmo produz o seu almoço, que normalmente é uma carne, um arroz, uma massinha ou um purê de batatas. Eventualmente busca num buffet, num mercadinho, num restaurante próximo da casa dele, um bife à milanesa com purê de batatas e fritas. Passa a tarde inteira sem comer nada e à noite diz, o que tu janta? E tu, Cláudia, porque eu sou gaúcha, né? Eu tô falando de Porto Alegre. E daí perguntei, como é que é o teu jantar? E ele disse, eu faço 5 fatias de queijo, 5 fatias de presunto, faço então 5 enroladinhos, tomo um suco de caixinha e como uma fruta. Meu Deus, eu já estou com fome só de te ouvir falar. Então, eu fiz essa introdução para a gente poder conversar um pouquinho com a Cláudia sobre a tua perspectiva de longevidade, de qualidade de vida, de escolhas saudáveis, porque eu entendo que a nossa escolha alimentar e a nossa escolha do estilo de vida, ela realmente são escolhas. Quando a gente decide como que a gente quer se presentear nessa vida. A gente sabe que não está fácil, que tá difícil pra caramba, ainda mais morando no nosso país. Envelhecimento que aqui em Porto Alegre as calçadas a gente tropeça, nem as calçadas são próprias para um caminhante, né? Mas eu sempre penso na Dona Elita, que é minha vizinha de 85 anos, que mora num apartamento, o meu é térreo, dela é no andar de cima, sem elevador, e ela é a jardineira do prédio. Então, como é que é isso? Como é que tu enxerga o envelhecimento e como que a gente pode unir as questões alimentares, da nossa nutrição da vida, e daí a gente vai querer ouvir as tuas dicas preciosas. Olha, Flávia, primeiro, obrigada pelo convite. Te agradeço. Muito prazer. A gente não se conhecia, a gente vai se conhecer agora melhor. Meu nome é Cláudia Grande, eu sou criadora de uma página já há 7 anos, nós somos mais de 1 milhão de seguidoras, chamada Projeto 60 Anos, nós temos no Instagram e temos no Facebook, que é o nosso pesado, porque a nossa idade está no Facebook.
E eu comecei no Facebook. E começar essa página foi a virada da minha vida. Eu vinha vindo de um casamento desfeito de 33 anos, eu tive 3 vezes câncer, e aí era sócia desse meu ex-marido, uma empresa familiar. Quando eu comecei a ver, eu ia fazer 58, eu estava com 58, e eu vi um smoking sem manga. E a hora que eu vi esse smoking, eu falei, nossa, eu queria comprar aquele é lindo, mas eu estava muito gordo. Falei, eu não vou achar nada para mim. Então, eu vou começar a ver se eu faço um projeto. Aí eu pensei bem, falei, peraí, isso é novembro, para o verão não vai dar tempo. Então, eu vou fazer um projeto para os meus 60 anos, vou usar esse smoking no dia dos meus 60 anos. E falei, o que, que eu vou fazer? Né? Eu não gosto de ginástica, eu gosto de esporte, sempre joguei vôlei, eu sou uma mulher alta. Falei, olha, quer saber? Isso tudo eu estava pensando quando eu estava vendo assim no computador esse smoking e tal. Eu olhei a televisão, tinha uma propaganda, que aliás um dia ainda vou procurar a loja Centauro, porque foi por causa deles que eu comecei isso, de uma mulher correndo na rua. E ela falava assim, a propaganda dizia assim, eu não corro para ficar magra, eu corro para ficar saudável. Aí eu falei, quer saber? Eu gosto disso, eu vou começar a correr, porque eu faço meu horário, eu faço isso, e comecei. Mas para quem que eu ia contar isso tudo, né, Flávia? Correr sozinha, emagrecer, eu tinha que contar para alguém. Naquela época eu tinha umas 100 amigas na minha página, a página da Cláudia Grande. Eu falei, olha, quer saber? Eu vou criar uma página como se fosse um diário e colocar tudo que eu gostaria dos meus 60 anos. A roupa que eu queria usar, que festa que eu ia fazer, que música que eu gostaria de tocar, que viagem que eu gostaria de fazer, e criei essa página. Para minha surpresa, um mês depois, eu tinha 1000 pessoas que eu não conhecia. Um mês não, uma semana depois, eu tinha 1000 pessoas que eu não conhecia perguntando para mim assim, onde você vai comprar esse smoking? Porque eu convidei 100 amigas, eu acho que elas foram passando uma para outra. E eu, como eu queria viajar, eu ia fazer uma viagem no mês seguinte, uma viagem de navio aqui pela costa mesmo. As pessoas falaram assim, olha, eu gostaria de ir com você nessa viagem, porque eu não tenho companhia. Um mês depois, Flávia, eu levei 30 pessoas para viajar comigo. E nessa viagem eu não ganhei nada. Eu falei, olha, eu comprei na agência tal, vocês entrem lá e comprem. Mas a gente repartiu o ônibus para o Porto de Santos. Quando eu voltei, elas perguntaram para mim, qual é a próxima? Eu sou turca, né, Flávia? Turca é turca, a gente enxerga negócio em tudo. Eu falei, olha, aí comecei a promover encontros, viagens, e essas mulheres foram ficando muito amigas e nós fomos fazendo encontros. E com isso tudo, a minha página começou a aumentar muito. E eu comecei a postar mais moda, porque eu adoro moda. Eu não sou uma perua, mas eu gosto de moda. Eu gosto de uma moda descolada, eu gosto de uma moda confortável. Eu não minto a minha idade, eu acabei de fazer, aliás, 67 anos. Eu tenho o maior orgulho da minha idade. Eu falo que só quem tem sorte chegou até aqui, né? Por que eu vou mentir? Eu brinco assim que cada ruga que eu tenho é uma história para contar. Cada cabelo branco meu é um sorriso, uma lágrima, ou um evento que aconteceu na minha vida. E é isso que eu vou inspirando as mulheres. E com o passar do tempo, eu comecei a me desvencilhar da minha empresa familiar, que era uma empresa de aterros sanitários. Olha. E um dia eu falei, quer saber? Porque eu ainda era sócia de ex-marido, estavam filhos dando palpite. Falei, quer saber? Eu vou começar a trabalhar com a minha página. E foi a grande virada da minha vida. E essa virada me fez conhecer mulheres espetaculares, me conhecer situações maravilhosas e proporcionar para essas mulheres a vivência que eu vinha de ter tido 3 cânceres, de ter sobrevivido muito bem, de ter tirado de letra, de ter mudado a minha vida, de ter coragem de acabar um casamento de 33 anos, de ter 4 filhos, né, e netos, e você partir para uma outra coisa, inclusive para um negócio diferente. E eu mudei tanto, Flávio, que eu mudei a aparência. Eu era assim, uma pessoa, eu sempre trabalhei muito com homens, né, que é de aterros e tal. E eu era uma pessoa muito brava, fechada, né? Eu chegava no cabeleireiro e meu cabelo sempre foi muito preto. Eu falava para ele, nossa, dá para você transformar? Ele falou, mas isso é teu, claro. Bom,
Meu cabelo, depois do último câncer, que eu fiquei careca, veio branco e eu resolvi não pintar mais. Eu acho que isso, junto com a minha felicidade, ou com a minha calma, ou com a minha leveza de ter mudado de vida, me trouxe mais leveza na aparência. E eu comecei a ficar feliz do jeito que eu sou. Eu não queria mais mudar, mais nada, né? E, inclusive, eu sou uma pessoa grande, eu não sou uma pessoa magra, nunca fui magra na minha vida. E eu também acho que existe beleza em todos os tamanhos. Quando você é saudável, você é bela. O que você não pode é falar, nossa, eu tô gorda, eu não vou me arrumar. Não existe mulher feia, existe mulher que não se arruma. Existe beleza em qualquer idade, em qualquer tamanho. E o que eu faço na minha página? Eu dou dicas para as mulheres para elas se enfeitarem. Nem sempre eu encontro modelos plus size, nem sempre eu encontro modelos da minha idade para postar as fotos que eu coloco, que eu dou palpite, dou ideias. Mas eu faço com que essas mulheres se inspirem e que elas transformem essa ideia de que a velhice e a gordura te deixa feia. O que te deixa feia é um olhar triste. O que te deixa feia é um sorriso que não existe. O que te deixa feia é um cabelo que você não cuida. É um andar assim muito destruído, é um andar sem perspectiva. Quando você olha para frente, você enxerga o futuro. Se você olha para baixo, você não vê mais nada. Então, eu vou te falar, eu sou essa pessoa que inspiro. Vou plagiar meu tio, que está com 87 anos, e falou que quando ele precisar, ele não quer uma bengala, ele quer um cajado para ele sempre estar ereto e olhar para frente. E diante disso tudo, eu acabei sendo conhecida, as pessoas começaram a me chamar como você, para eu dizer para essas mulheres que a idade é um presente, que a maturidade é a oportunidade de você viver uma vida melhor, né? As dores fazem parte, mas a gente pode cuidar. E diante disso tudo, eu ainda cuido, eu ainda tenho a oportunidade de dar para o mundo de volta o que o mundo me deu. Eu cuido de uma assistência social, sou presidente há 23 anos e eu cuido de 476 idosos. Então, eu tenho assim, eu admiro muito a maturidade. E cada vez eu admiro mais as mulheres que não se entregam, que estão com um sorriso nos olhos, que têm sonho, que têm vontade de viver, que têm vontade de fazer coisas novas, viajando, se arrumando, recebendo em casa, tomando um chopp com as amigas, não tem nada esse negócio de chazinho, pode fazer um tricô sim, porque tem tricô lindo, mas fora isso, assiste um bom filme, faça viagens e passeie. E essa é a Cláudia, que hoje inspira mais de 1 milhão de mulheres. É verdade. Parabéns por essa trajetória, né? Ela acho que toca a gente, porque eu também já tive um câncer há 11 anos atrás, né? E a gente, à medida que vai falando, a gente vai percebendo que muitas pessoas passam pelo mesmo problema e que há uma postura de enfrentamento, né? De bola para frente, essa decisão de que a vida vale muito a pena. Né? Com certeza, com certeza. E tu mostra uma virada num momento importante, que foi possível e que te traz diariamente prazer, alegria, né? E sonhos. Eu sempre penso que os sonhos existem para a gente poder realizá-los, né? Então, poder fazer esse projeto, né? Essa previsão de que eu quero mais, isso nos preenche a vida. Né? Só fica velho quem não sonha, não é? Você vê que o olho não brilha. Eu sempre brinco, você tem que ter um olho brilhante e você tem que ter um sorriso. Quando você tem um sorriso, quem é que vai olhar para tua ruga? Fala para mim. O primeiro, assim, que a gente esconde a ruga através dessa bochecha que sobe, né? Dessa coisa. Não, eu não tento esconder isso e me transformar, fazer 1000 procedimentos, porque no meu rosto está a minha história. Claro que eu me cuido. Lógico, eu não sou louca de deixar a natureza por conta dela, deixar tudo por conta da natureza. A gente dá uma ajuda, mas você não tem que se transformar, como eu vejo hoje muita mulher se transformando. Eu não tenho que usar uma mini saia, porque as minhas pernas já não estão mais bonitas. Eu não tenho que usar um decote imenso, colocar aquele peito duro, né? Porque aqui meu pescoço já não é o máximo. Então não adianta ficar arrumando um lugar para não arrumar outro. Então, assim, me visto com dignidade, vivo com dignidade, né? E
faço dessa nossa maturidade um prazer. Eu me casei recentemente não, já faz 5 anos que eu sou casada de novo, né? Ah, Então, legal. inclusive é de Porto Alegre, né? Olha só, acho Então, que eu é um estou gaúcho. acostumada com o sotaque. E eu, assim, eu me reinventei completamente. E tem um papo no jardim que eu faço umas 2 vezes por semana, que eu falo muito com as mulheres sobre isso. Sobre namorar. Ai, Cláudia, mas é tão difícil, elas me tratam muito como amiga, né? Cláudia, mas eu preciso namorar, como é que eu vou achar? Falei, entra no Tinder da vida. Nossa, falei, entra sim, entra, toma cuidado, faça as coisas certas, não vá que nem uma louca para o motel no dia seguinte, não leva para o seu apartamento, mas quem sabe você arrume. Ai, só tem gente horrorosa, peneira bastante que você vai achar. Se você não está afim de namorar, sai com as suas amigas, vai tomar um show, vai no cinema. E sempre fala assim, Flávia, se você passar o dia inteiro com coisas para fazer, de manhã você vai numa ginástica, à tarde vai almoçar, vai comer uma salada com as amigas, à tarde você vai no cinema, no teatro, depois dá um pulinho no shopping para tomar um café, e chega em casa e ainda assiste um bom filme, você quer o quê? Um namorado na cama nessa hora? Então, assim, o que te falta, às vezes, não é o namoro, é a companhia. Porque elas falam, Cláudia, eu tô velha, tô gorda, quem vai me querer? Né? Porque o brasileiro ele tem essa coisa de querer mocinhas, né? De que, não como, por exemplo, na Europa. Inclusive, eu brinco quando eu viajo com elas para a Europa, eu falo, gente, entra no Tinder aqui, porque tem umas pessoas mais bacanas. Vai Tem ser mais velhas, diferente. os velhos são mais bacanas. Né? E eu vou inspirando as mulheres. E achei interessante ter falado essa coisa de comer, né? Eu me dou luxo, hoje eu sento e eu saboreio as coisas. Né? A gente saboreia, eu procuro, não quero ir no fast food, a não ser que eu tenha muita fome, mas eu quero ir num restaurante que tenha um gosto bom, não quero mais quantidade, eu quero qualidade da vida e da comida. Né, Flávio? E Você isso deve não falar engorda muito disso, ninguém. né? Claro, porque isso não engorda ninguém. Eu fico pensando, me lembro sempre de uma situação de uma ida a Lisboa, inverno chuvoso, frio, 10 da noite, fomos para um restaurante, eu e meu parceiro, para a gente comer alguma coisinha até no restaurante próximo ao nosso hotel. Para minha surpresa, as poucas mesas daqueles restaurantinhos que são bem de bairro estavam cheias de pessoas de cabecinha branca, num frio, e o garçom conhecia todo mundo e todos, tanto senhoras jantando sozinhas, como homens sozinhos ou casais, e aquilo ali era uma quarta-feira, uma simples quarta-feira, às 10 da noite, no invernão. Então, eu fico pensando como a gente, essa questão do nosso peso, essa escravidão das dietas que a gente compra pela mídia, né, isso que só traz sofrimento, tem que ser desmanchada e a maturidade ajuda nisso, né? Porque a gente tem que pensar em fazer boas escolhas alimentares para quê? Para ter mais vitalidade, para o nosso intestino conversar com o nosso cérebro, que é a grande onda, né? Cérebro e intestino conversando, produzindo através do que a gente come serotonina. Ou seja, a gente não precisa ir na farmácia, gente. A gente tem que comer na fruteira e na feira alimentos frescos, menos industrializados e processados. Isso Ô, vai nos Flávio, gerar. eu ia lembrar uma coisa, você está falando, quando eu era criança, como a gente muda? Quando eu era criança, uma vez minha mãe comprou Sonho de Valsa, 3. E eu devia ter uns 8, 10 anos. E eu comi, ela comprou na rua e a gente ia andando. E de repente, ela olhou para trás, eu tinha comido os 3 de uma vez. Mas menino, você já comeu? Eu falei, quando eu crescer, eu vou comprar todo o sonho de valsa que eu quiser e vou comer todo. Dá licença, só. Menina, meu cachorro batendo na porta. Menina, Mila, meu cachorro batendo na porta Quer, para quer, entrar. quer participar da live. Exatamente. E aí eu lembro que a minha mãe falava assim, nossa, eles estão demais. Bob, Bob, vai deitar. E aí, outro dia eu passei lá no lugar e falei, nossa, eu podia comprar agora todo o sonho de valsa que eu quisesse. Mas eu não comprei. E por que que eu não comprei? Explica para mim. É remorso? Não quero engordar? Eu podia ter comprado. Aí eu falei, por que que eu não comprei? Eu me lembrei agora, você falou, o tempo faz assim, né? Por que que eu não passei lá e comprei todo? Todo O, sorvete que eu queria. o Por quê? paladar, o paladar muda. A gente tem o paladar e a recordação daqueles momentos marcantes da vida, né? O paladar infantil, aquilo que a avó fazia, aquilo que a gente que era especial que a mãe preparava. Isso fica para dentro de nós a vida toda.
Mas às vezes quando a gente vai provar algo que naquele momento era importante, bolinho de chuva, tu Nossa, eu sente adoro. aquilo, né? Tu sente aquilo, nossa, é gorduroso, nem é tão bom quanto a minha memória registrou naquela Não, ocasião. bolinho de chuva é bom. Ah, é bom. Vamos falar que é bom. Tem coisas que ficam, né? Tem coisas que ficam. Mas É, aí que é tá. gosto de infância. Tem muita coisa que você come que lembra a tua infância, É. né? E a perspectiva que eu entendo a nutrição na nossa vida, justamente a gente não precisa ficar privado de nada, a gente não vai precisar ir numa viagem como tu vai a semana que vem e ficar controlando calorias ou o que é mais gordo, o que não é, não. Porque as pessoas vão voltar. É Suíça que tu vai? Vou para a Suíça, vou passar um mês longe. Eu já vou Isso. para a Suíça, a gente vai passar 12 dias lá. E de lá eu já vou para a Alemanha, que meu neto nasce. Meu Olha que sétimo neto maravilha. nasce lá. Ai, Então já vou Suíça. emendar. E aí a gente engorda. Ah, não tem jeito. Eu nunca fui numa Mas, viagem e falava que eu emagrecesse. Nunca. Nem que eu mantivesse o peso. Por que será, mas, né? mas a experiência que eu vejo das pessoas quando elas estão se divertindo numa viagem, desfrutando dessa viagem, elas geralmente não ganham peso, porque caminham mais, bebem de outros prazeres, e não é a experiência que eu vejo, sabe? Olha, eu Algo assim, uma nunca mantive o peso. Eu sempre volto com os dois queriam mais. Não tem jeito, não tem jeito. E ainda mais agora indo para casa de filho, aí que é pior. E esse meu filho faz tudo, mil queijos, porque lá os queijos são maravilhosos, né? Os frios maravilhosos. Eu falo, nossa. Falei, mas Marcela, você não judia de mim que eu tô de regime. não, mas Eu não tô não, mesmo. e essa não é o momento ideal para se pensar em controle calórico. Tem que pensar em desfrutar, né? Porque numa viagem tu quer provar os sabores desse local. Porque viajar não é só enxergar, ver coisas, né? É sentir cheiros, sabores, né? Eu acho que mexe com todos os seus sentidos, né? Todos os E sentidos, as sem nossas dúvida. viagens, elas são muito calmas, não são viagens que você sai 7 horas da manhã, sai correndo para ver aquele monte de atrações, volta exausta. Não, a gente gosta do bom café da manhã, a gente para um almoço gostoso, a gente gosta de fazer museus à noite. Porque você sabe que tem essas viagens que você compra de agências normais, elas pegam a gente da nossa idade, 5 horas da tarde joga no hotel. Quem falou que eu quero ir para o hotel? Né? Eu não quero ir para o hotel, eu quero ver à noite, eu quero fazer. Não preciso ir para uma boate, mas eu posso ir no museu que não tem muita gente à noite, né, Flávio? Num bom restaurante, tomar um bom vinho, né? Eu acho que a gente, o pessoal enxerga a maturidade muito errada. Nós não somos mais assim, né? Inclusive, você falou uma coisa, vou te corrigir. Você falou assim, tinha uns velhinhos com aquela cabecinha branca, por que usar o diminutivo? Né? Você Naquela vê, época, o mundo trata, né? exato. Olha Mas eu cabelo, digo assim, não é não, cabecinha branca, não, gente. Tem um cabelo grisalhão bacana, não. maravilhoso, Então eu exato. falo, nós mesmos tratamos o idoso com assim com um diminutivo que nós não somos. E quando me chama de vó na rua, eu falo, mas eu não sou sua avó, rapaz. Né? Não sou. Peraí, não sou sua avó. Vamos começar, né? Exato, Então, assim, exato. lógico que na minha família todo mundo chama tia, cal, vocal, não sei o quê. Mas na rua eu não quero ser tratada como. Ah, essa senhora, primeiro que eu já sou grandona, já não vão me tratar, já me acho brava, né? Mas eu falo, o idoso ele tem que ser tratado só como alguém que vai fazer as coisas um pouco mais devagar. Mais um pouco devagar da novidade, porque o que não é novidade nós fazemos igual. Né? A internet para nós ainda é uma novidade. Não é uma novidade, mas é mais difícil. Né? Mas nada que dificulte ou impeça da gente fazer tudo Bob, que a gente faz, né? Bob. Como eu brinco, quando a gente se defronta com alguma dificuldade operacional, a gente pede para alguém com menos de 20 anos que sempre tem uma ajudinha aí, né? Pede ajuda para os universitários? Eu peço. Exato. Então, a questão é muito da forma como a gente brinca com as coisas que vão acontecendo, né? Trocando as peças, né? Me dá licença um pouquinho, Flávio. Eu vou ter que tirar o cachorro, porque ele não vai parar. Dá licença só um pouquinho. Bom, peraí. Agora. Sai. 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 O Bob, eles sempre gostam de participar. O Bob me adotou. O Bob é muito carente, ele me adotou. Ele estava aqui na frente do portão da minha casa, passou um mês, indo e vindo, indo e vindo. É um poodle grandão, assim.
e ele me adota. E ele, para chamar minha atenção, ele fica o tempo todo assim, ele está aqui na porta, de vidro aqui do meu lado, ele está assim, ó. Então a gente não vai conseguir falar, né? Mas vamos ver, vamos ver. Com quem que a mamãe está falando? Pois é, que eu não estou dando atenção para eles, né? Eu tenho 4 cachorros, 2 gatinhas, aqui tudo é adotado. Vai trazendo. Fica doente, o filho traz. Ô, mãe, essa daqui dá para você cuidar um pouquinho? Bom, vai ficando, né? Não tem jeito. Achei no supermercado a outra, vai ficando. Aqui em casa é assim. Mãe brasileira. Bem brasileira. Mãezona, né? Não tem jeito. É isso aí. Tudo isso que tu está falando, que são posturas de vida, né? Escolhas de viver, de bem viver, se divertir, só nos acrescentam anos de vida com desfrute, né? Com prazeres, né? Semana passada fiz uma live com um amigão, um professor de educação física, que ele tem um projeto que é envelhecimento ativo e ele leva a galera para dançar. E ele contou assim o quanto que isso, o benefício, né, de massa magra, massa óssea, autonomia, equilíbrio, enfim, e cabeça boa, porque isso tudo se conecta com o humor. Então a gente vai cercando, né, essas últimas lives que eu tenho falado, que foi primeiro sobre menopausa, depois sobre envelhecimento ativo, da importância da gente se mexer cada vez mais, e vamos fechando esses encontros hoje com a tua experiência, falando de um posicionamento de virada, realmente, né, que eu desconhecia até, que bom que te agradeço pela oportunidade de nos contar aqui, porque tu inspira as mulheres. Eu trabalho, 80% dos meus pacientes são mulheres, né? E à medida que elas iniciam um processo de emagrecimento, na verdade, a busca é pelo emagrecimento, quando elas começam a ser atendidas semanalmente em grupo, comigo, mesmo online ou presencial, elas começam a cuidar de si, ao que vão preparar, ao que vão comprar, ao que vão trazer para casa, aquilo que não vão mais trazer para casa, e companhias, né, em termos de gastronômicas ou de uma bebida que vale a pena. E é isso, né? O que vale a pena, já que a vida é tão preciosa e tão rápida, tão breve. A gente está mais elitista, né? Dá para ser mais elitista, né? Exatamente. E em todos os sentidos. Na companhia, porque às vezes a companhia é só para devorar alguma coisa, alimentar. Então, sabe que essa assistência social que eu cuido, ela é muito interessante. Eles almoçam lá, né, com a gente. E quando eu entrei há 23 anos, nós tínhamos uma nutricionista e só podia fazer frango. E o alho era frito em água. Você já viu isso? Ai, não pode ter óleo. Eu morei em fazenda há muitos anos. Eu sou de Mato Grosso. Mato Grosso hoje do Sul. E a minha casa sempre foi comida de fazenda. Eu morei em fazenda e tal. Então, quando eu cheguei lá na ASA, eu falei, o quê? Meninos, comida de fazenda, pode parar. Esse negócio tá tudo certo. Dispensei a coitada da nutricionista, porque ela começou a implicar. Falei, moço, para. Gente, a comida lá é galinhada, carreteiro, tutu de feijão, não sei o quê. Cada dia tem mais gente comendo. E aí eles falam assim, dona Cláudia, quer dizer que a senhora eu que bolo o cardápio, né? A senhora que bola assim, eu quero vocês todos saudáveis, mas para comer aqui na ASA tem que fazer 2 atividades físicas. É obrigado a fazer. Inclusive, nós, na semana passada, nós inauguramos uma academia. Então, são 60 cursos, eu tenho hidroginástica, pilates, localizada, musculação, são 60 cursos, vôlei adaptado, basquete adaptado, capoterapia, que é muito legal, né? Então, a gente tem, e aí para comer, eu falo, pode comer sim, mas só pode comer se fizer 2 cursos, e eles têm que levar o cartãozinho de cada curso que eles fizeram, para me entregar, para ganhar o garfo e faca para comer. Então, eu misturei essa parte da comida gostosa, que eles querem comer, né? Estão com fome, com os cursos que eu faço eles fazerem. Né? E falo, olha, não adianta ficar jogando só dominó, não, que arrumar ginástica para o dedo eu não quero, não. Porque se então, você for pensar, e dá super certo. Há uns anos atrás, onde tu te criou, provavelmente não tinha a obesidade que está aí. Porque as pessoas gastavam mais energia, justamente isso que tu está falando, e comiam mais alimentos da terra. Sim. Eu tenho brigado bastante com os processados, ultraprocessados, essa coisa que a gente come e nem sabe o que é.
esse veneninho básico do dia a dia que O a que gente que é um está comendo. processado? Conta para mim. Gente, é tudo que passou pela indústria e que houve acréscimo de aditivos de todas as ordens. Conservantes. Linguiça é processado? Não, a linguiça é. Sim, no momento. Não, porque às vezes a linguiça é feita caseira, né? Mas o que que mantém ela? Mais sódio, nitrito, nitrato, quando ela é vindo da indústria. Diferente daquela linguiça como é que a gente Caseiro. chama? É caseira ou que vem da fazenda, Não né? esbarra muito também no custo dos alimentos quando você tem que comprar um alimento que não é feito em quantidade grande? Também não esbarra, você não tem esse problema? A indústria alimentícia, ela é vendável, porque ela escolhe produtos baratos, ela produz com farinha branca, sal, açúcar e gordura, muita coisa que tem vida de prateleira e que vai estar no nosso supermercado por 6, 7 meses, um ano. Diferente do produto que estraga se a gente deixar poucos dias fora da E é mais geladeira. caro também, o produto que estraga ele é mais caro, porque ele é feito em menor quantidade, né? Mas há um estudo que eu fiz há pouco, um congresso, Leaky Gut, que é cérebro e intestino, e um dos palestrantes trouxe os dados de que quem consome mais processado e quem consome mais alimentos in natura não tem diferença no custo. Ah, é? Os estudos estão mostrando que acaba que porque a gente tem que ir no alimento da safra, as frutas da estação, os vegetais da É muito estação, mais gostosos, né? o arroz e feijão nosso brasileiríssimo, né? O bolinho feito em casa, diferente daquele bolinho que está industrializado, que vai ter uma série de aditivos ali para que ele tenha essa vida de prateleira. Então, o que os estudos estão mostrando, e que me apavoram, é que as pessoas que estão comendo esses processados, porque foi processado em algum momento pela indústria, e ultraprocessado é aquele que é carregado de muita química, até cosméticos, Cláudia. A gente começa a ver que aquele alimento não é um alimento, é alguma coisa que a gente está comendo que já não é mais alimento. Alguma coisa E a gente branca, fala, tem gosto de branco, tem gosto de amarelo. e às vezes até um que se diz integral, se a gente vai ler o rótulo dos ingredientes, tu não entende que língua é aquela. Não é? Brasileiro não lê rótulo. Brasileiro vai pelo preço. Primeiro ele vai pela aparência, depois ele vai procurar entre o que ele gostou mais barato, porque hoje em dia a vida está difícil, né? E depois pela praticidade. Então, hoje, por exemplo, você vai comprar um legume, às vezes você não consegue na feira, você vai e vai comprar no supermercado aquele que já está congelado para deixar na sua geladeira. Claro. E até vale. Ele ainda é melhor, porque o processo de congelamento permanece com alguns nutrientes ali, melhor do que uma lasanha ou uma pizza industrializada pronta, e aquela refeição sim ali, não dá para dizer o que tem dentro. Né? Mas nessa coisa de leitura de rótulos, uma novidade da indústria que já está no Brasil é a rotulagem com um selo preto que diz excesso de sódio, açúcar e gordura. Vejam que interessante que eu descobri nesse congresso. Uma nutricionista, fazendo seu doutorado, estava trabalhando em cima desses rótulos novos, que já é há muito tempo usado no Chile, em alguns lugares, que não interferiu absolutamente nada nos índices de obesidade que só crescem. Mas ela mostra que existe uma legislação que diz que para aquele alimento receber um selo dizendo excesso de açúcar, por exemplo, ele tem que ter 15%, 15 gramas de açúcar naquele percentual. Lá E vai meu sonho de valsa. Pronto, já foi embora. Mas a jogada de mestre da indústria é a seguinte: eles modificam um pouquinho esse açúcar, colocando um pouquinho de adoçante junto, tiram esse rótulo, esse selo, porque ali já tem 14,8, e ao invés de 15 que deveria obrigatoriamente Você levar. sabe que eu não sou uma pessoa que leio muito rótulo, mas eu adoro café. E aí eu comecei, por causa do café, porque eu comecei a achar tudo que é café ruim. Falei, nossa, um café amargo, né? E comecei a seguir uma pessoa que fala sobre café. E acabei descobrindo que o tal do café, que o café que todo mundo compra, café extra forte, todos esses cafés, são todos o restolho que não foi mandado para fora do bom café. E que a torra do café, quanto mais torrado, é mais para disfarçar o que não é bom e puseram junto.
Daí eu comecei, diante disso, e eu realmente mudei. Hoje eu tomo um café que eles chamam de torra média, que não é difícil achar, mas eu fui mudando. Eu comecei a ter o hábito de ler o rótulo por causa do cafezinho, Sim. né? Que mudou a minha vida. O café é outro gosto. Exato. Então, a gente poder ir percebendo o paladar, e hoje tem essa febre que eu acho bem boa, né, de café especiais, né, que a gente está vendo café de tudo quanto é lugar do mundo, e passar na hora, né, sentir o aroma, não precisar botar açúcar nele, porque esse é o verdadeiro café, né, e falando em cafeína, a gente sabe que estamos todos muito ligados a 320, 360, com esses mídias e telas e tudo mais. É importante que a cafeína seja ingerida até o início da tarde, sabe, Cláudia? Porque senão a gente dorme lá pelas 10, 11 da noite, que o corpo está cansado. Mas o cérebro não desligou. Então a recomendação é que eu faço café diariamente para mim mesma, um café da manhã, e depois no consultório, até o início da tarde, eu faço café passadinho para os meus pacientes. Então, já Com algum... aprendeu que o café agora não pode ser torra escura, tem que ser torra média. E quando ele dependendo do sabor, da composição, ele não vai precisar adoçante, porque adoçante é outra porcaria, ultra processada, porque né? ele não é amargo, né? E daí a gente começa a ter os sabores diferentes, mais levinhos, menos fortes, e as pessoas começam, como teu café aqui é bom, então vamos passar a comer cada vez melhor. Estão me perguntando aqui, alguém está perguntando a marca do café que eu gostei aqui embaixo. Gente, eu estou experimentando várias marcas, mas o que você tem que ir lá na prateleira e ler é a torra. Não pode ser torra escura, tem que ser torra média. Aí você pode comprar qualquer café, mas eu descobri que o café que a gente toma, muito pouco tem torra média, muito pouco, é a torra escura. Então eles pegam, tem pedra, pau, vai torrando tudo junto que virou escuro, né? Então, fica a dica para vocês. E você tem vários cafés especial, premium e tal. Vai experimentando que você vai achar gostoso cada um deles. Eles estão perguntando aqui, né? Se no café se faz isso, vocês imaginem o que se faz hoje na indústria alimentícia, que muitas vezes vendia cigarro há uns anos atrás e por conta dos impostos passou a produzir uns rock, como eu digo, biscoitinhos e bolinhos. Daqui a pouco aquilo que as crianças levam para a escola está sendo levado e só Deus sabe o que tem ali dentro, né? Então a gente tem que ficar atento qual é o combustível do nosso corpício, porque a gente está indo para 120 anos, né? Em vários países. Então, eu acho que a gente já convive com quem vai viver os 120, 130. Eu acho que eu ainda vou para os 99, assim, bem bacana. Eu falo, todo mundo pergunta quantos anos? Eu falo, olha, 99, acho que ainda estou dando conta do recado. Até já criei o projeto 100 anos, já criei a marca, o projeto 100 anos. O que eu vou fazer para chegar nos 100 anos? Que espetáculo. É por aí. Então, a ideia de te trazer aqui, de te ouvir, várias pessoas dizendo que tu é uma mulher iluminada, né? Algumas pessoas dizendo que vão no teu ritmo e vão fazendo a sua própria torra de café aqui. Mas eu acho que o que realmente tu reforça aqui hoje pra gente, e que é um prazer eu ter te seguido e poder te convidar para estar aqui comigo hoje, é isso, né? Que podemos fazer boas escolhas, dar risada disso e fazer com que a vida saia debaixo da... eu acompanho algumas mulheres que, com o processo de tomada de decisão de que eu vou me cuidar, passaram a ir para uma escola de dança, ir para o Pilates mais comunitário de 4, 5 colegas para poder interagir, socializar, começaram a viajar mais. Então, tudo bem para quem tem o seu cachorrinho e quer ficar acompanhando ele até o final. Tudo bem para quem gosta de filmes na televisão. Mas nada vai nos preencher tanto quanto essa interação social, que ela está relacionada. Conversar, né, Flávia? Porque hoje em dia tudo é WhatsApp. Então, de vez em quando, liga para tua amiga. Ouve a voz, marca com ela, porque tudo é WhatsApp. Você sabe que esse negócio de me cumprimentar pelo WhatsApp, pega o telefone. Cláudia, parabéns no meu aniversário, né? Eu também faço isso com a correria. E de vez em quando eu falo, outro dia eu esqueci o aniversário de uma amiga, eu já ia mandar, falei, não, peraí. Esqueci teu aniversário, mas tô ligando. Nossa, ela ficou super feliz.
Então, a gente também precisa sair dessa zona de conforto que a gente está, né? Dessa preguiça que a gente tem, porque é mais fácil escrever ali, não sabe se a pessoa vai atender ou não. Tem gente que tem preguiça de conversar e aí reclama da solidão. Eu acho que as mídias sociais, elas fazem companhia, mas elas não são ideais, né? Então, tem a sua amiga, vai encontrar. Ah, não tem amiga, você tem uma prima, uma parente, vai tomar alguma coisa, vai lá passear, um fim de semana, vai num parque, né? Ai, um parque, sim. Pega aquela cesta de antigamente gostosa, leva alguma coisa gostosa para comer, senta, escuta passarinho, né? São coisas tão pequenas, Flávia, são tão mínimo que todo mundo consegue, não depende de dinheiro. É. Hoje tudo, Alguém eu não aqui, tenho dinheiro, não alguém tenho, aqui meu está Deus. dizendo que essas lives também fazem companhia. É verdade, Que sem bom, que dúvida. bom. A, Hoje é a a minha gente. segunda já hoje é a minha segunda. Meu Deus, meu Deus. Eu, Aí é eu isso. falo, tem que encontrar. Né? Outro dia eu li uma pessoa falando, vá a encontros felizes. Tem gente que só quer ir no hospital ou no enterro. Não, eu quero ir em casamento, batizado, aniversário, né? Meus netos fazem os aniversários em casa, aqui na minha casa, meus filhos vêm aqui em casa. Dá um trabalhão, Flávio, um trabalhão. Mas depois que eles vão, dá uma sensação tão boa. E a minha casa é para eles, né? Eu tenho uma mesa monstruosa, que é para ele, adoro aquela família. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas a gente é tão de vez em quando, né? Inclusive essa parte, esses programas hoje de comida, e nos inspira a cozinhar. Eu vejo esses Sim. Masterchef, não sei o quê, eu tenho a vontade de sair correndo para a cozinha e fazer alguma coisa diferente. Uhum, Até uhum. isso é bom, né, Flávia? Porque a gente não tem mais Sim. obrigação de fazer para uma família enorme. Cozinha para você, faz uma coisa gostosa para você, inventa um Colocar uma prato, boa mesa. ponha, arrume a sua mesa, né? Uhum. Arrume. Então, olha, eu acho que a gente tem tudo para ter uma maturidade maravilhosa. Tem tudo para passar esse portal dos 60 anos com muito prazer. Eu falo que os 60 anos é só um portal entre você ter trabalho e agora você curtir a vida. Porque até os 60 você trabalha, ainda cuida disso, daqui depois é para você curtir o que você conquistou, né? Então, Exato. E aproveite. me preocupa muito as pessoas, e são várias que eu acompanho nesse momento, que usam o trabalho como o preenchimento total da sua vida. Então, daqui a pouco, se não tem trabalho, é um buraco vazio. E daí é a hora, é um convite, essa live de hoje, para a gente pensar em que mais me preenche. Me dá muito prazer fazer o que eu faço, eu, Flávio, mas eu adoro fugir para o litoral todos os finais de semana, para caminhar à beira-mar. Eu adoro poder me encontrar com as minhas amigas, assistir um bom filme no teatro, me arrumar para estar falando aqui com a Cláudia. A gente tem vários sabores, né? Que não pode, daqui a pouco, pedir uma comida japonesa deliciosa, mas a gente sabe, o Muriguchi, que é gaúcho e que é geriatra, importante aqui no Sul, ele diz que a socialização está acima da atividade física hoje. Eu Antigamente se acho. falava que a atividade física era o que nos deixava longevos. Hoje em dia já se sabe que a socialização garante isso. Então, E tem seja gente com os assim que netos, com a tem família. gente que não tem amigo e vive me chamando, Cláudia, mas eu não tenho ninguém para conversar. Eu falei, vai ajudar alguém, vai numa instituição de caridade. E aí, ai, mas vá, você não vai ficar limpando o bumbum do neném, muito menos do velhinho. Vá lá, porque dá para bater um papo, dá para bolar um curso, dá para ensinar a fazer algo que você faz. Você vai ver como a vida muda muito. O brasileiro ele não tem o hábito de ser voluntário. E quando ele percebe que o ser voluntário, o presente é dele, não da outra pessoa para que ele está dando, ele vai entender que os problemas dele são pequenos diante dos outros, né? E que ajudar traz uma paz, traz um dever bem feito, assim, a sensação que eu fiz um dever, vou retribuir um pouco, Satisfação, né? né? Satisfação. Então, quando não tem desculpa mais para a solidão. Se a solidão é a solução, É, acabou a desculpa. exato, porque a gente está falando aqui de preenchimento, né? A gente não precisa mais preencher com comida, porque a solidão vai levar ao pacote de qualquer coisa para nos acompanhar. E a ideia é descobrir, encontrar outras formas de preencher a vida, né?
para Claro, poder... o que a gente come na hora O que você come na hora da televisão? À noite você sentou e vai comer o quê? Você não vai falar para comer uma cenoura na hora que eu estou vendo um filme. Não, Pelo eu sou amor de Deus, o que você come na hora de ver uma televisão? de À origem noite. italiana. Eu sou Hã? de, eu sou de origem italiana. Hoje à noite, o meu jantar, depois de terminarmos aqui, vai ser um prato de sopa de legumes que eu preparei ontem. E depois o meu jantar, tipo italiano, primeiro prato, segundo prato. Meu segundo prato vai ser um capelete, a inoline, que é uma massinha, uma trouxinha de massa feita com caldo de frango. Que É uma delícia. delícia. Mas e para lambiscar? Vamos pegar no pesado. Para lambiscar. Estou vendo um filme, vou pegar um chá gostoso. Vou Ai, lambiscar com o quê? combina muito bem com uma pipoca feita aquela como antigamente, na panela, e não a de micro-ondas, que é industrializada. Combina muito bem com um bolinho de banana com aveia, que a gente deixa cheiroso para comer de noite. Uhum. Quanto mais natural, melhor. E antes de dormir? Outra coisa que eu gosto muito no frio, daqui a pouco começa um frio danado aqui no sul, um mingau de aveia com canelinha em pó. Eu adoro. Nossa, pode? Isso pode. Por que não? Eu já queria Aveia, fazer um leite, mingau. mingauzinho de aveia, uma delícia. Que delícia. Então, a questão não é não comer, deixar de comer. Nada de proibição, nada de estar em dieta. A gente tem que abolir esse termo, né, do nosso dicionário. A questão é fazer boas escolhas e estarmos sempre bem alimentados, porque bem alimentados eu nunca vou estar extravasando, comendo mais do que preciso. Vou E antes comer de uma porção. dormir, vou te falar, eu tenho fome antes de dormir, Flávia. Antes de dormir, eu tenho que comer uma fruta, alguma coisa, Um iogurte. porque eu ando não levando a tal da bolacha para o quarto. Mas eu Que tenho que pegar e bom. comer uma fruta, alguma coisa. Mas, Uma banana quentinha no micro-ondas com canela. boa ideia. Uma salada de frutas, um É, mingauzinho mesmo de aveia quando tiver frio, um iogurte, é, que às vezes está muito frio, a gente dá uma aquecidinha nele, um iogurte em cima de umas frutas. Iogurtes gregos que antes tinha só na França, agora a gente nossa, tem tem aqui, porque cada um deles. Eu adoro aquele de flocos. então, banana com canela, a Nara que faz o programa aqui Não comigo, é? está contribuindo, isso aí. Temos opções, a gente não precisa ficar sem comer. A gente deve comer. Muito comum nas mulheres que entram em menopausa me procuram dizendo: cada vez eu como menos e cada vez ganho mais peso. Isso está aí o teu problema. Tu parou de comer tudo que deveria. E daí É. se surpreendem porque eu peço para elas fracionar. O aumento de fracionamento, comer 6, 7 vezes ao dia, que nem as crianças, quando nascem, vai favorecer o metabolismo acelerado, assim como a ingestão de água e atividade física. Tudo isso acelera o metabolismo de quem já está com o corpo mais para lá do que para cá. Nas minhas viagens, eu de manhã, no café da manhã, antes de viajar, eu já dou a lista para todo mundo, elas falam o que leva. E aí eu sempre falo, eu tenho uma marmitinha que ela vira duplex, pequenininha assim. E aí, no café da manhã, eu sempre pego alguma coisa para eu levar durante o dia. Para você não comer uma coisa que você não conhece, e sempre eu faço a minha marmitinha do café da manhã, né? Para Exato. você ter alguma É, coisa. alguns hotéis já colocam as frutas picadas para a gente não poder retirar uma bananinha ou uma maçã dali. Então, às vezes, eu pergunto no hotel: escuta, tem algum custo? Tu consegue uma fruta para que eu possa carregar no Não, meu mas você passeio? sabe que eu já levo, eu tenho a marmitinha que é o máximo. Então, se você que está me escutando, vai ver, eu comprei uma pequenininha assim, ela é bem pequenininha e ela é dupla. Fica alta assim, e eu levo na minha bolsa, de mão Até a bolsa. cortada. E aí, gente, de manhã, antes de sair, eu já preparo ali no café da manhã, se estão olhando, não tô pagando, me dá aqui. Vou pôr para eu não ter problema à noite, à tarde, de passar Claro. vontade de comer, ou você pega uma fruta seca, um pedacinho de bolo, alguma coisa para você Isso, comer perfeito. para você E comer mais vezes. duas dicas de viagem para o café da manhã, já que tu está indo para fora, é que a gente observe o que tem no buffet de café da manhã, coloque na sua mesa aquilo que habitualmente coma, um ovinho mexido, um pãozinho integral, frutas cortadas, o seu café com leite, um queijinho, e depois, já abastecido, vai olhar o que tem de extra para eu provar. A fome é outra, É, diferente de tu ficar servindo de tudo. E a outra dica é, enquanto a gente passeia, eu sempre que chego numa cidade,
eu olho no entorno de onde eu estou passando, ou onde eu estou hospedada, o que a gente tem de mercadinho? Porque é muito interessante comprar nos mercados das cidades que a gente visita. Eu adoro, eu sempre vou no mercado, sempre. Eu vou fazer em um dos mercados que eu fiquei mais encantada, eu vou fazer em julho, o Peru. Nós vamos para o Peru em julho, meu grupo. Que, aliás, você conhece o Peru? Não conheço. É a segunda melhor gastronomia do mundo. É impressionante. Que país espetacular, Flávia. O brasileiro não tem a curiosidade. Tudo que o estrangeiro ama o Peru, o brasileiro não. Quando você fala muito, fala, não. E nós vamos para lá, estou indo pela terceira vez. E Opa. Machu Picchu é só a cereja de um bolo maravilhoso. Porque o Peru inteiro é maravilhoso, com várias coisas e tal. Mas a comida do Peru, ela é impressionante, ela é inteira. O que tem de restaurantes bons, né? É famosíssimo, os chefes peruanos são famosos. Você que gosta de nutrição, é uma comida muito saudável. Sim. E eu não sabia que lá existem 4.000 tipos de batata. Olha, foi nos Andes que as batatas começaram, né? Que descobriram a batata. São 4.000 tipos de batata. Então, viajar também é cultura, né? Eu adoro contar as coisas para as pessoas. E quando vocês quiserem viajar, meninas, Projeto 60 anos tem coisas maravilhosas. Vou ter que participar de uma dessas. Eu acho. Vamos nos encontrar. Eu acho que está na hora, claro. Está na hora de você vir com a gente. Nosso grupo é maioria de mulheres, mas os maridos são bem-vindos. Muito legal. Olha, é um prazer estar aqui contigo, te receber aqui na minha casa virtual. E agradeço muito a participação, a presença de todos que estão aqui, muitos dos seus seguidores, muitos dos meus pacientes estão entrando, para poder ter contato contigo, né? Que muita gente já te conhece aqui no Sul, te segue. Então, te agradeço muito. Eu que agradeço o convite, foi um prazer e foi um papo delicioso. Muito obrigada.